Senhoras e senhores, no final das contas, um filme que começa tocando Creep, do Radiohead, e acaba tocando Florence and the Machine com Dog Days Are Over, que te deixa o coração totalmente apertado o tempo todo e que te faz rir, é sim um grande acerto. E vamos falar agora mesmo sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Que maravilhoso, senhoras e senhores! Olá, olá! Seja muito bem-vindo por aqui! Tá na hora de falarmos sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, filme que estreou e que é o encerramento de uma história, de algumas histórias. A história dos Guardiões da Galáxia, nesse primeiro momento, mas também a história de James Gunn com a Marvel. James Gunn, pra quem não tá sabendo ainda, falamos muito sobre isso por aqui, ele é o novo diretor da DC Studios. Então, com isso, Guardiões da Galáxia Volume 3, o seu filhinho, que ele também dirigiu e roteirizou o primeiro e o segundo, se torna o seu terceiro filme e último filme na Marvel. E o que nós temos aqui é um James Gunn muito em sua essência e sabendo até onde pode ir. É totalmente despretensioso, mas totalmente certeiro no que quer fazer. Desde o começo nos foi vendido muitas baixas nesse filme. Nos foi vendido muito drama nesse filme. James Gunn sabe do nosso sentimento baseado no que nós vimos ao longo de toda a divulgação. E ele sabe tanto que ele brinca com isso o tempo todo. O tempo todo, com qualquer acontecimento, ele diz pra você que tá te trollando ou não. Pode ser que aquela cena culmine realmente em alguma morte, em alguma perda, alguma despedida, ou pode ser que tudo isso seja, na verdade, só ele brincando com você. E isso é muito legal. Porque assim, nós temos um roteiro muito despretensioso com o futuro da Marvel, com todo esse rolê de multiverso, de história continuada. E se desprendendo disso, James Gunn não tem uma das principais amarras da Marvel nos dias de hoje. Ele faz, desde o começo, uma história que ele quer contar e que não o Kevin Feige quer contar, entende? Não que a história do Kevin Feige não seja interessante e não seja importante, mas nesse momento, o que é importante aqui é, obviamente, a despedida dos Guardiões da Galáxia. E aí, nos Guardiões da Galáxia, eu tô incluindo o próprio James Gunn. Você tem, ao longo de todo o filme, muita tensão, muito drama, seu coração aperta e no final você repara que você tá chorando e tá emocionado com animais de outros planetas feitos em computação gráfica. Computação gráfica é essa que eu vou falar logo mais, tá? CGI é um dos pontos fortíssimos desse filme. Mas enfim, ao longo de todo o roteiro desse filme, você tem personagens se movendo quase de forma irresponsável. E quando eu falo de forma irresponsável, eu tô dizendo forma irresponsável dos personagens ali atuando, mas também quando você vê esses personagens se movendo, você pensa que é uma irresponsabilidade do próprio diretor. Mas não, eles estão onde eles têm que estar em todos os momentos. E isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que você tem uma história despretensiosa dos Guardiões da Galáxia, que você tem todo o humor envolvido, você tem tudo isso muito amarrado. E aí, o roteiro consegue te emocionar, consegue te fazer rir, consegue revisitar personagens, consegue evoluir dentro da história dos Guardiões da Galáxia, te apresentando novos personagens e evoluindo personagens que nós já conhecemos. E sabe qual que é o principal elemento, um personagem protagonista no filme? No terceiro filme, mas é um personagem protagonista também nos outros dois filmes dos Guardiões da Galáxia? Trilha sonora. Como eu disse, o filme começa introduzindo Creep, do Radiohead, e ele acaba tocando Dog Days Are Over, da Florence and the Machine. Mas ao longo de todo o filme, em vários momentos, você tem clássicos da trilha sonora que faz você tanto se empolgar por aquela trilha, quanto se empolgar por aquela trilha naquela cena. No meio do filme, a produção resolve tocar Earth, Wind and Fire. Reasons. Pensa, Reasons, do Earth, Wind and Fire. Se você não conhece a música, pesquisa, que na sua cabeça, se você não assistiu o filme, não vai fazer sentido nenhum essa trilha sonora. Mas colocada no filme, é sensacional. Enfim, o roteiro te faz sentir a despedida de James Gunn e dos Guardiões, mas ao mesmo tempo é uma despedida com muita classe, o que faz
todo esse filme ser muito empolgante. E falando de atores, ao mesmo tempo que esse filme consegue criar uma casca a partir do humor que tem em todos os momentos e de brincar até com as situações de drama, o drama tá presente. O drama é verdadeiro, com muita causa, com muito diálogo, diálogos belíssimos inclusive, e com muita força de vontade pra ser um drama. Por mais que tenhamos o humor como ponto-chave dos Guardiões da Galáxia, o drama é presente aqui e te faz realmente se emocionar. E quando esse drama é colocado nesse elenco, nós reparamos cada vez mais que todos esses personagens têm uma sinergia sensacional. E essa sinergia é um dos grandes responsáveis do filme funcionar como funciona. E aí, eu tô falando dos personagens reais, mas também tô falando dos CGIs. Até os CGIs conseguem ser reais e te emocionar aqui. Tem história, tem expressão, é gostoso de assistir, você com certeza vai gostar e perceba isso quando você estiver assistindo o filme. Agora, se tem uma coisa que não achei ruim, que não me incomodou, mas que eu não tenho uma opinião formada sobre ainda, é em relação a Adam Warlock e Will Poulter, que é o ator que faz o personagem. Ok, eu entendo o que quiseram fazer, eu entendo como esse personagem foi colocado e tudo mais, mas eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o tom desse personagem, com a sua importância, com o seu background, aqui nessa história. Foi algo muito esperado por todo mundo, a chegada de Adam Warlock. Isso foram anos e anos de espera dentro da história dos Guardiões da Galáxia, e agora eu esperava algo um pouco diferente. Não tô falando que foi ruim, mas também não tô falando que foi bom, porque minha opinião ainda não tá formada. Mas uma coisa que o Will Poulter tem, o ator que faz o Adam Warlock, quanto todo o resto do elenco, é timing na hora do humor. Sim, Adam Warlock faz humor, e nesse filme se mostra muito isso. E ao final, esses atores passam a ideia de que tudo aquilo ali é muito despretensioso, mas é tão despretensioso que se torna muito crível. O Alto Evolucionário é outro personagem assim, que é o grande vilão desse filme, que é inserido de uma forma muito interessante, com um ator muito legal pra fazer o papel. A todo momento você entende o sadismo desse personagem, a vilania desse personagem, e em momento nenhum isso se diminui. Eu arrisco dizer que ao final disso tudo, o que nós temos é um verdadeiro vilão. É um vilão muito mais crível do que o Kang de Homem-Formiga. Ah, isso com certeza. E esse filme consegue ser tão bem feito a esses pontos que não existe problema ao CGI. Todo mundo já sabe da grande greve do CGI, de como nós temos algumas coisas que pecaram no CGI dentro da Marvel, mas Guardiões da Galáxia Volume 3 não é uma dessas coisas. Você tem um CGI perfeito. E quando eu tô falando, elogiando o CGI aqui, eu quero que você lembre que 2 dos personagens principais desse filme são feitos inteiramente de CGI. Eu tô falando sim do Groot e tô falando sim do Rocket. E como nós sempre ouvimos desde o começo da divulgação desse filme que esse seria o filme do Rocket, aqui nós temos isso dessa forma, com esse CGI perfeito. E tudo ali na fotografia funciona muito bem. Nós temos várias cenas de luta. É um filme com muita ação. E essas cenas de luta conseguem ser simplesmente fantásticas. O modo que a direção de fotografia resolveu usar as cenas de luta são fenomenais. Você repara nas trocas de lente, mas isso não afeta na sua experiência. Pelo contrário, ela só agrega na sua experiência, porque deixa cada vez mais dinâmico tudo isso. E aí você entra na cena de ação de forma abrupta, mas muito bem colocada, e você não repara quando você tá saindo dela. Porque ou nós temos um drama, ou nós temos humor, ou nós temos mais ação. O tempo todo, com uma fotografia presente nisso tudo, com muita cor, com muita vivacidade, all the time. Tudo aqui é usado da forma certa quando o assunto é fotografia. E no fim disso tudo, pra mim, Guardiões da Galáxia Volume 3 se tornou o filme mais interessante dessa nova fase da Marvel. Sim, eu prefiro esse filme a todos os outros que nós vimos até agora. Assim, no ranking, ele pega o top 1. Acredito até por conta da sua despretensiosidade
em ser um filme de super-herói dentro da Marvel hoje em dia. E é engraçado que ele continua sendo, repito, pra mim, o melhor nessa fase da Marvel, em uma Marvel que cada vez mais tenta se reconectar com o seu público. Não tô falando que os filmes anteriores da Marvel sejam bons ou ruins, mas que isso é fato. Uma galera que era fã da Marvel se desconectou desse universo a partir dos últimos acontecimentos. E a Marvel tenta trazer esse público de volta. Guardiões da Galáxia é o exemplo do que funciona, do que é bom, do que é bem feito e não é bobo. E por tudo isso que eu tô falando, eu acredito que James Gunn fará uma falta tremenda no Marvel Studios. Mas nós temos vislumbres de futuro, viu? Eu acho que quando você assistir o filme e as 2 cenas pós-créditos que esse filme tem, você vai entender isso. Enfim, Guardiões da Galáxia Volume 3 tem tudo pra ser um sucesso e merece fazer muito sucesso. E é isso, senhoras e senhores. Basicamente é isso que nós temos pra falar aqui, nesse momento de Guardiões da Galáxia Volume 3. Filmaço, você com certeza vai gostar. E ó, se você já assistiu o filme, comenta aqui o que você achou. Se você não assistiu ainda, comenta aqui o que você espera de Guardiões da Galáxia Volume 3. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal. Isso nos ajuda de uma forma imensa e não te custa absolutamente nada, viu? Em breve estamos de volta por aqui. Até mais!